E aí, minha gente, sejam muito bem-vindas ao Pod Nosso, seu podcast feito por mulheres, para vocês, mulheres. E agora, nesse momento, eu queria muito pedir algo para vocês, muito especial, porque a gente já andou um pouco com o nosso podcast, você já ouviu alguns episódios. Eu queria muito um feedback seu, a minha equipe quer um feedback seu, eu quero um feedback seu, a gente quer ler. Saber se tem sido legal para vocês, se vocês têm gostado. Então aproveita rápido agora, coloca aí nos comentários como tem sido para vocês. Eu vou estar lendo um por um, eu quero saber muito, porque nós nos preparamos conforme a necessidade, conforme vocês estão gostando ou não, a gente vai mudando, vai alterando, porque de fato é nosso, tá? De fato é para ser bom para você, tá bom? E hoje nós vamos continuar o nosso tema de soluções para os relacionamentos. E hoje, gente, o assunto está caótico. Ele tem a ver com coceirinha na língua, tem a ver com não fala que eu te falei, sabe essa coisa toda. Nós vamos falar sobre... Abre a câmera, produção. Vamos falar sobre difamação e fofoca. Cauane, já fofocaste? Já, infelizmente. Já começo esse podcast me arrependendo. Oh, meu Deus, todo episódio a Cauane, o Espírito Santo fala. Eu acho que principalmente quando se trata de mulheres, né? É claro que a fofoca primeiro é um pecado, né? E todo mundo pode cometer esse pecado. Agora, as mulheres dão show, né? Infelizmente. Você sabe que... eu concordo, mas eu acho que isso é um problema da humanidade. Porque você já viu o homem fofocando, como é feio? É que é feio qualquer um, né, gente? Mulher, homem fofocando. Mas que você não espera, né? Conversa de homem. Mas eles amam uma curiosidadezinha, um negocinho que eles descobriram, não sei o quê. Que já... Mas quem que fez? Mas não é? Eu acho que é generalizado o negócio. Tu acha? Eu acho que é generalizado. Eu acho que não é porque eles são menos pecadores, talvez, que eles podem fofocar menos. É porque são menos ligados, né? As mulheres são mais atentas, elas olham a roupa. Eu acho que a qualidade da fofoca é superior na vida das mulheres. A qualidade, tu diz em detalhes? Claro. A mulher, ela tem riqueza de detalhes. Mulher é o tipo de pessoa que... Ela percebe algumas coisas. Que coisa, vê o stories ali, já enxergou o pé do outro, que lá do outro lado, que não sei... Não é? Vai stalkear o homem, não fica fazendo essas coisas, Não, então, né? eu não tô dizendo sobre isso. Eu tô dizendo que eles gostam por causa da humanidade pecadora, óbvio. Eu acho não, que eu sei, mas eu tô melhor. falando sobre que eles não saem ileso, entendeu? Sim. Se eles veem alguém, não sei o quê, ele tava falando isso, o quê? Mas quem que fez? Mas como assim? Mas aí ele falou que... É muito engraçado, isso acontece muito, assim. Eu não esperava, né? A gente não espera porque é muito das mulheres, assim. E como é comum, assim, né? Aqui em Joinville a gente tem o Mirante. Vocês já subiram o Mirante? Já. Como que a gente pode explicar para quem não é de Joinville? É que Mirante, a maioria das cidades tem, é um Mirante, gente. É um negócio que tu sobe, vai caminhando, vai fazendo caminhada, isso. E esses dias eu e uma amiga, a gente estava subindo e a gente estava conversando sobre a nossa vida mesmo, assim, né? É uma amiga que eu converso coisas bem profundas, assim, e ela é psicóloga também, então a gente conversa coisas, assim, dessa área, tal. Conversando sobre nós. E a gente começou a reparar, porque daí tu pega as pessoas descendo e tu começa a ouvir o que as pessoas estão falando. Só naquela passagem ali, tu ouve pelo menos uma frase, né? Praticamente todas as pessoas que passaram por nós estavam falando de outras. A gente se sentiu até meio alienígena ali, porque nós estávamos falando de nós mesmas, né? Porque, enfim, estávamos num assunto profundo. Mas todo mundo que passava estava falando de outra pessoa. Ou do chefe, ou do... namorado, sim, né? E é uma coisa que a gente, talvez, né, vamos falar um pouquinho disso, que apesar de ser um pecado, é socialmente aceitável, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, assim, de inveja, todo mundo acha feio. Ninguém quer assumir que é invejoso, tal, né? Quando fala mentiroso, de imoralidade, mentiroso. Agora, a fofoca é uma coisa socialmente aceitável, né? Não é um problema na visão de muitos, é uma coisa, inclusive, e a gente que usa é até uma assunto. brincadeira. Deixa eu te fazer. Eu sou uma pessoa que usa essa brincadeira, assim, né? Deixa eu te fazer uma fofoca. Às vezes fofoca nem gospel. Às vezes nem é uma fofoca. Mas usa isso até no dia a dia, como uma palavra corriqueira, né? Tem. Meu Deus. Não, gente, olha, a Siri tá aqui. A Siri tá enlouquecida ela tá pra fofocar. Pra falar tudo tá no Google. Brincadeira. Mas assim, porque eu acho que é confortável você falar das pessoas ao invés de falar de você, né? Acho que isso aí é uma coisa que é bem normal, porque assim, nós falamos de nós mesmos
por causa, num sentido, por um motivo, né? Então, se a gente está falando de nós para os outros, se você não está num ambiente de vulnerabilidade, onde você está com um pastor seu, um líder seu, o seu marido, enfim, uma amiga íntima, você, naturalmente, você vai falar bem de você, né? Mas falar dos outros... então, não te compromete. E geralmente você percebe que as pessoas ou estão sendo neutras ou estão falando mal, né? Dificilmente você para pra ficar 1 hora falando das qualidades de uma pessoa. Geralmente passa batido e você começa... Agora, um acontecimento. Aí já liga, mas também o caráter dela, mas também aquela vez que ela fez isso. Então, mas é que eu acho também muito mais que tem longo, um componente que é assim, ó. Informação, ela significa poder e controle. Quem tem informação, tem poder. Né? Então, assim, as pessoas têm a falsa ideia de que quanto mais informações elas tiverem, mais controle, elas vão saber onde elas estão, elas vão saber o que o outro pensa. Por isso que a gente não consegue ficar tanto tempo sem redes sociais. Porque como é que eu vou viver num mundo onde eu não vi o que tal pessoa está fazendo hoje no story? Perfeito, porque é uma sensação de controle, de saber, de ficar... Por isso que a gente fica olhando lá os stories, que a gente quer saber. Então, eu acho que a fofoca também tem a ver com isso. Eu acho que a pessoa, tanto a que passa a fofoca, quanto a que recebe, tem aquela sensação de né? Mas vamos separar, eu acho que a gente podia separar, porque eu acho que fica até mais fácil, né? O que é fofoca? E aqui a gente também vai falar sobre difamação. Então, são duas coisas que, às vezes, elas se entrelaçam, mas são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de fofoca, a gente está falando sobre contar algo que não te pertence, né? Não é uma informação sua. Às vezes, você não tem nada a ver. Na maioria das vezes, você não tem nada a ver. Enfim, e você passa uma informação que você não tem direito sobre ela, né? Então, eu não estou... Por uma pessoa que não vai poder não vai ajudar, exatamente. Mas eu tenho uma dificuldade de identificar, às vezes, o que é fofoca e o que não é, sabe? Porque tem coisas que são do nosso dia a dia, né? Por exemplo, sei lá, agora quando eu lembrei da história de fofoca, a Lari estava nos Estados Unidos e eu mandei isso para ela, deixa eu te contar uma fofoca. Era uma gravidez de uma pessoa, que não era segredo, mas eu contei, levei na brincadeira e falei assim, deixa eu te contar uma fofoca. Eu mandei para ela, deu, sei lá, 30 segundos, o Lipão fez um stories respondendo uma caixinha. Meu Deus! Porque foi que era ti. fofoca, ele me disse... não sei o que. Aí eu dei um print e mandei pra Larissa. Não, eu recebi uma repreensão do meu pastor aqui, mas eu queria continuar contando. Eu acho assim que tem muito a ver também com a motivação, porque por trás da fofoca tem alguma intenção, né? Pois é, isso que eu porque acho a Lari falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, dificilmente você fica 1 hora elogiando alguém para outro. Talvez isso não iria configurar a fofoca. Você está comentando porque você não tem nenhuma motivação errada. Você está falando, olha, aquela pessoa me abençoa muito, ela é muito generosa. Isso não é fofoca, você está falando de outra pessoa, mas não é fofoca. Fofoca, eu acredito que é quando, de alguma maneira, você está expondo a pessoa para alguém que não vai poder ajudar, mesmo que não seja uma coisa negativa da pessoa, né? Às vezes é só uma informação. Às vezes é só uma informação, mas é para alguém que não vai poder ajudar. E às vezes por trás disso mora uma inveja, né? Mora uma insegurança, mora uma frustração. A Bíblia fala, inclusive... E às vezes, só continuando a tua lista, só um ponto que às vezes também acontece, é de você mostrar que você é íntima daquela pessoa. Então, assim, você traz... Isso acontece muito, assim. Lari, tu sabia que fulano contou tal coisa pra ti? Eu falei, putz, cara. Eu contei num sentido de que eu, tipo assim, tava às vezes conversando, abri uma situação e a pessoa usou aquilo como, tipo assim, pra outra pessoa, como tipo assim, poxa, Lari, eu sou tão amiga, tu não me contou isso. Não, mas eu não contei. Mas por quê? Porque pra mostrar assim, olha, eu conheço fulano, eu ando com ela. Isso aí já tá entrelaçado com outro assunto, né? Porque também pode ser uma coisa de manipulação. Tipo assim, tu deu uma informação pra uma outra pessoa e não deu pra mim. Como é que foi isso, né? E assim, eu acho que... Volta um episódio. Voltando ao episódio. Às vezes não tem uma intenção, assim, negativa tão específica, mas é gostoso fofocar. Ai, é muito prazeroso. A Bíblia mesmo fala, né? É bom. Tem um provérbio que fala... É que ela falou, é ótimo, gente, façam. Não, mas é um eu indico, recomendo. Nós vamos deixar a Bacau terminar. Porque o a pecado Letícia não me bom. deixa falar, Larissa. Ai, pronto. Fala. Vai, eu vou dar a plaquinha. Cauã. Uma plaquinha pra cada um. Uma colher pra cada colher.
Não, a Bíblia mesmo fala, né? Tem um provérbio que fala que calúnias, em outras versões fala fofocas, são petiscos saborosos. Porque assim, tu fica curioso, tu quer saber o que aconteceu. Então, às vezes, nem necessariamente tem uma intenção, assim, de quero destruir a pessoa, mas tipo assim, não temos assunto, não temos nada para se enriquecer aqui. Então, a gente tem que puxar algum assunto e tem que atualizar a pessoa dos bafos que tá acontecendo, né? Então, assim, existe um prazer. Exato, e ainda mais quando é só você num grupo de pessoas que você juntou para falar sobre, né? Então, por exemplo, você detém a informação e você tem um monte de gente que tá só esperando você falar aquilo. Isso te dá uma posição de importância tão grande, um lugar de, tipo assim, das pessoas falarem assim, caraca, vamos grudar nela. É aquela coisa, tu nem sabe. Tu nem sabe. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês, mas eu falo quando a gente se encontrar hoje à noite. Vai todo mundo, tipo assim, fala. E você naquela posição de, tipo assim, eu tenho uma informação, vou segurar essa informação aqui, vou falando, vou contando, vou dando detalhes, porque eu estou me sentindo útil nesse lugar, eu estou me sentindo importante. E os que vão ouvir também estão fofocando. É uma outra maneira de fofocar, exatamente, que é a conivência. Né? E a gente acha que depois até pode dar alguns... coisas que eu tenho procurado fazer muito na minha vida, que eu aprendi, né? Mas a gente poderia depois dar alguns conselhos até em relação a isso, né? Como você fazer... Porque às vezes você tá no meio de pessoas que estão falando e você fica sozinho, meio que tipo sozinho nessa situação, né? Não tá confortável, não é legal, mas eu não sei o que fazer nessa situação. E tem muita gente que é assim. Tem gente que tem a informação e aí sai contando, sai falando. Mas tem muita gente que é fofoqueiro também, não consegue cortar, não consegue se posicionar e tá sempre no meio da fofoca para ouvir. Sabe de tudo. Às vezes não é quem tem a informação, mas também não corta. Mas sabe que isso é muito legal? Não sei se vocês já ouviram pessoas falarem assim, gente, misericórdia, eu sou a última a saber de tudo. Eu acho isso um privilégio, e não só um privilégio, como denota um caráter também. Que as pessoas não falam pra ti. Não falam pra ti, porque não tem espaço contigo, entendeu? Então, esse negócio de tipo assim, não, eu nunca sei das coisas, tipo assim, ótimo que você nunca sabe das coisas. O problema é quando você sempre sabe das coisas. Ai, mas é que venham até mim. Por quê? Por que venham até você? É que a pessoa encontra espaço naquele outro para poder falar do outro, que né? Também existe muito isso, né? Tô sempre metida nas coisas. Sempre tá metida na conversa. Por quê? Porque tá sempre ouvindo, né? É um pecado tanto quanto aquele que traz a informação. E vou falar, existe um preço mesmo de você se posicionar. Eu digo isso porque eu já percebi isso na minha vida. Eu não gosto de fofoca. Não gosto mesmo de fofoca. Eu peco com muitas coisas, tá? Mas isso é uma coisa que, cara, eu acho feio. Eu peco com isso em situações assim, né? Eu não vou dizer que eu sou irrepreensível totalmente nisso. Mas isso é uma coisa, assim, que é um valor pra mim, de verdade, né? Sabe que, inclusive, eu descobri que o significado no meu nome é guardiã dos segredos, né? E acho que tem até a ver com a minha profissão, assim, né? Guardo muito... Eu ia dizer, eu acho que depende da posição que você tá, você começa a se... blindar um pouco mais e você começa a ter nojo de algumas certas situações. Como, por exemplo, eu, Lipão, a gente já ficou na boca do povo, está né, de vez em quando. Consegue ter empatia também, todo, é o tempo todo. Lari, fiquei sabendo, Lari, não sei o que, lá, nossa, e tal. Acaba que, tipo assim, quando eu vejo alguém falando, eu me coloco nessa posição e falo, é assim que funciona, ó. É assim que funciona. Tem aquela empatia. Eu exatamente. É uma coisa, assim, que eu acho feio, é uma coisa que eu tento me guardar e existe um preço de você se posicionar, porque você fica realmente por fora. Você é excluído. Não, e fica a chata do rolê, né? A chata do rolê. A crente chata. As pessoas acabam enxergando isso como algo ruim, né? Mas é interessante, o Lipão, ele tem uma teoria, ele fala assim, ó, rolê não pode durar mais que 3 horas. Ele fala, porque até 3 horas você deu pra dar risada, contar como foi a viagem, comeu e coisa, e falou das coisas, e daí ficou no ócio. Agora começou a acabar o assunto. Ou começa a cantar, né? Que tem gente que puxa o violão. Nossa, e começa... amiga, meu rolê ninguém canta. Que rolê, né? que tu... Mas assim, massa. Vocês não cantam? Não, eu nunca canto rolê nenhum. Acho que vocês estão muito velhas. Acho que eu dou rolê mais jovens. Eu tô achando os jovens estão cantando. Gente, alguém melhor puxa cantar o violão, que falar dos outros. começa a cantar. Não, nunca. Eu adorei esse rolê evangélico. Música não, lá no meu eu jogo Uno. Acaba nisso. Eu prefiro cantar. Ou vai pra um jogo, ou vai cantar. Ou realmente, acabou o assunto. Exatamente. Tem que falar Ele fala, Lari, já deu 3 horas, bora.
Aquele que bota despertar, né? Não, é óbvio, né? Eu tô zoando, assim, ele não é tão categórico, né? Tipo, não marca ele horário. Tem um mas momento, é tem isso. Que ter um time desse aí, né? O conceito é esse. É bom, é isso. O conceito é esse, né? Existe um limite de tempo que você fica ali, né? E é natural. Você acaba o assunto, você puxa. Meu, tu viu o que o fulano fez? Meu, tava, não sei o quê. Soube dessa determinada coisa. Sabe o que é interessante? As pessoas têm tanta dificuldade de falar de si mesmas, porque isso envolve humildade, isso envolve autoconhecimento, isso envolve várias coisas que exigem maturidade. Que eu percebo até na clínica, assim, sabe? Alguns pacientes que ficam falando das pessoas. Não conseguem falar de si num ambiente onde você está pagando para falar de si. É uma fuga, é uma defesa você começar a falar de outras pessoas. E claro que daí de alguma forma você vai linkar com a tua vida, porque são pessoas próximas. Mas é uma dificuldade que nós temos de falar de si ou de falar de assuntos interessantes, né? Falar de conteúdos legais que acrescentam, porque é um hábito nosso falar de outros, né? É mais fácil, vem mais rápido, não exige inteligência, não exige raciocínio, não exige humildade. É porque a gente pensa muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Por exemplo, se tivesse que listar, sei lá, 10 defeitos de alguém, tu tem muito mais facilidades do que se tu tiver que listar coisas a teu respeito. Então, igual na pregação, um exercício, né? Tu fica também. ouvindo, a pessoa tem que ouvir isso. Isso é muito, né? Mas você sabe que toda pessoa, ele tem um ponto cego mesmo, né? Então, que são coisas, por exemplo, que você não nota. Eu não sei por que Deus fez assim. Mas tem coisas, por exemplo, que a gente até fez uma dinâmica uma vez, uma brincadeira. Nossa, foi Sim, trágica. foi bem caótica. Que dinâmica? Foi assim. Lê, você estava salva, tá? Porque você não estava nessa época. Glória a Todos Deus, os aleluia. pastores, Como é era que uma é? equipe grande de pastores, não só os de Joinville, eram os pastores de todo o Brasil, da Onda. E o pastor Sim. Lipão pegou uma folhinha. Sim, diz ela. E essa folhinha ia Era passando. assim, não. Era uma folha para cada um, sulfite. Quem Aí teve você essa botar ideia? Lipão, né? Óbvio Mas que ele não tem nunca problema mais nenhum fez. com ninguém. Tipo, com nada. Não, mas deu tanto problema que ele nunca mais fez. Ele nunca mais fez, ele nunca mais Ele tava fez. acreditando na maturidade da equipe. Não, minha filha, eu fui CSI, fui letra por letra. É assim, ó, tu botava teu nome Teu nome. bem no cantinho, bem no começo da folha, e aí você passava pro lado, pá. Aí a pessoa escrevia um ponto cego, coisas que você não se percebe, mas que isso aí pra dar ruim, deu ruim, mas né? que assim, você fazia e que ninguém gostava. Que ele notava em você que ele não gostava, mas que talvez você não nota. Misericórdia. Aí ele colocava ali, você você se acha muito. Só que assim, Só detalhe, que não bota nome, tu entendeu? não tinha Meu, que coisa do tempo inferno de isso. escrever assim, ó, você é uma bênção, porém Não, era uma você precisa frase. cuidar. Era uma palavra. Ai, Cauã, Então era não assim, dava ó, tempo de escrever que era benção, era só ruim. era assim, ó, Pão, carne. invejoso, imoral, mentiroso, manipulador. Era Meu tipo palavras Deus. ou no máximo Virou um frases. inferno daí a reunião. E aí dobrava, Foi tenso. dobrava sulfite e passava, porque daí a pessoa do lado não Claro, podia pra ver. não se influenciar. Não se influenciar. Aí dobrava, não sei o quê, ia pro próximo, ia rodando. Todo mundo falou de você. E não era coisa boa, era só Eu achei pontos essa cegos. folhinha esses dias, Lari. Mentira, tu guardou? Eu queimei. Eu tenho. Eu queimei de ódio, rasgou. Eu queimei. Eu tenho ainda. Cara, tu abrir aquilo é tu abrir a própria Desgraceira, depressão, né? sabe? É sério, calma. Mas Tu assim, guardou? ao mesmo tempo é libertador. Se tu consegue Mais ou menos, abrir eu o teu fiquei coração. tão brava que eu não vi nada que de não Eu libertador. não falaram pra mim libertei antes? nada. Não é Eu isso só que tu libertei pensa? o demônio que tava dentro de mim. Não é isso que tu pensa? Por que não falaram direto pra mim? Por que esperaram essa dinâmica pra colocar nessa folhinha? É uma Eu, mágoa, eu né? pensava o seguinte, gente, eu sou o próprio monstro. Cara, é muito cego esse meu ponto. Porque assim, ó, da onde vocês tiraram tudo isso? Porque, entende? Eu não conseguia me, tipo assim... não sei explicar, mas eu, tipo Não assim... conseguia se enxergar Caraca, naquilo. ninguém nunca falou, não é uma coisa assim... Ah, não, eu já vinha vendo. Algumas coisas batem mesmo, com lutas, né? Mas outras coisas você fala... Gente, misericórdia. Tipo assim, ninguém nunca tocou assim, Lari, tu precisa... Nenhum momento da minha história. E apareceu lá, mentirosa. Falei, nossa, caraca, né? Quando, como, por quê? Como é? Mas por que eu tô falando isso? Ah, porque muitas vezes a gente não percebe esses pontos. Que a gente tava falando sobre, óbvio, de você, tipo assim, você não fala de você. Então, assim, porque muitas vezes você realmente não percebe. Só que aí entra uma verdadeira amizade, né? Um verdadeiro amigo, marido, uma verdadeira amiga, que vai olhar pra você e vai te conduzindo nisso, né? Então tem muita coisa, por exemplo, por que a gente às vezes tem dificuldade de falar e muitas vezes até de aceitar quando alguém chega e fala assim, né? Falar mal, como que é mal, né? Mas criticar também não sei se é a palavra, mas de olhar pra você e falar assim, Lê,
você erra nisso, eu percebo que nos relacionamentos você sempre se impõe, você, sei lá, tô citando uma coisa que a gente já falou no outro episódio, né? Poxa, você tem que mudar e tarará e tarará. Isso é legal, porque quando você usa o criticar para a pessoa, isso gera vida. Agora, quando você usa... Quando eu vou numa roda sem a Letícia e falo, gente, não dá. Letícia... Não dá, porque assim, ela fica se impondo. Quem que ela pensa que ela é? Sabe que eu considero isso? Como eu me sinto. É uma traição. Até tem um versículo, Provérbios 11:13, que diz assim, ó, quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. É um sentimento... Vocês já ouviram falar de alguém que fofocou de vocês? Sim. Já. É um sentimento de traição. É isso. Porque tu pensa assim, por que essa pessoa não falou comigo? Exato. Né? Por que a pessoa não foi sincera e veio e trouxe para mim? Até eu queria trazer uma situação, porque assim, tem uma diferença entre fofoca e qualquer outra. Difamação. Difamação, a gente só definiu a porque fofoca. eu queria falar a questão da difamação. A difamação é diferente da fofoca. O que a fofoca a gente estava contando de falar uma informação, enfim. Mas a difamação é tu destruir a fama de alguém, manchar essa fama, né? As pessoas têm uma imagem daquela pessoa e tu faz questão de ir lá e desmanchar, fazer com que a pessoa... E às vezes não tem nem imagem, é alguém que está chegando no pedaço e você cria uma imagem que você definiu na sua mente. Exatamente. Eu, assim, até quero falar uma coisa, porque... às vezes a gente está muito envenenado por uma situação, né? Eu passei uma situação na minha vida pessoal que hoje eu olho que eu estava perturbada, assim, né? Eu estava chateada com uma situação, né? E aí aquilo é tóxico, né? Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa se movimenta, tu considera que aquilo é ofensivo para ti. Tu fica completamente paranoico. Predisposto, né? E aí o que aconteceu comigo, assim, ó? Eu entrei numa rota de difamação que, assim, ó, eu só sabia falar mal daquela situação e daquelas pessoas. Era um negócio que ficou assim, ó, eu fiquei totalmente... E aí eu me lembro, eu tenho uma experiência bem legal, porque um dia eu estava no meu escritório e sentou uma amiga que fazia uns quantos dias, é uma pessoa bem íntima, muito íntima minha, mas fazia muito tempo que eu não falava com ela, assim, fazia, sei lá, uma semana, 2. Ela sentou na minha frente e eu calquei, assim, sabe? Que Pipipi, popopó. Assim, ó, já tava assim, né, totalmente, sei lá... endemoniada já até. Perturbada das ideias. Cara, isso aqui aconteceu. Ela ficou parada me olhando. Ela não disse uma palavra. Quando ela teve aquela postura de não entrar na minha loucura, eu comecei a me flagrar. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa chegou aqui, eu não perdi nem se a pessoa tá bem. Eu só despejei aquela ira que eu tava, aquele meu pecado em cima dela, né? E aí eu fiquei constrangida, assim, na hora tentei resolver, né? Que a gente tenta... E aí, como é que tu tá? Depois de 2 horas de conversa, né? Mas, assim, essa experiência que eu tive de ficar muito intensa nessa questão da difamação, de virar um pecado na minha vida... foi uma coisa que eu tive que resolver com Deus, porque a gente realmente entra numa rota, então, de tu negar isso. Dizer, não, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer. Trata de uma disciplina, né? Exatamente. Muito interessante pensar, porque às vezes as pessoas falam, tá esperando Deus fazer, né? Não. É que Deus me fez assim, sabe? Eu tô sempre nos relacionamentos, eu sou uma pessoa relacional, né? Então, óbvio que eu vou acabar, sabe? Não, peraí, gente, a gente tá falando de... esse pecado, ele precisa que você reconheça e seja disciplinado. É uma coisa racional, do tipo assim, começou, deslizou, não, gente, desculpa, não vou falar, tô tratando isso na minha vida, não vou falar, não vou falar. Sabe quando alguém às vezes está falando e até ela para, não, continua, não, o Espírito Santo aqui me incomodou, não é sábio, né? E assim, ó, deixa eu falar uma coisa também que é importante a gente considerar. Na grande maioria das coisas que nós não podemos fazer biblicamente, por trás tem uma coisa que nós deveríamos estar fazendo, né? Todos os mandamentos por trás tem um sim, né? E, na verdade, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, por que a gente fofoca? Porque, na verdade, a gente não tá usando a nossa boca para abençoar, né? Efésios vai falar isso, né? O apóstolo Paulo vai dizer que não sai nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas palavras que vão ser úteis e que concedem graça aos que ouvem. Então, o exercício, se a gente for ainda mais além, não deveria ser não fofocar.
mas deveria ser começar a abrir a boca para abençoar. Porque o meu coração está cheio de amor, de generosidade e assim por diante. E assim, ó, isso foi uma coisa tão forte na minha vida que eu decidi. Eu falei, gente, eu preciso mudar. Eu não posso mais cair nessa rota. Porque eu fiquei num estado, gente, que não dava, né? Se me passasse do meu lado qualquer um, eu falava daquela situação. Não, eu fiquei totalmente perturbada mesmo. Assim. Então foi uma coisa que eu tive que, assim, ó, aprender a colar a língua no paladar, que a Bíblia diz, e calar a boca, né? Existe espaço para se expressar. Né? A oração é um espaço. Isso porque que eu ia às falar. vezes você quer falar. Olha os salmos, né? Os salmistas, eles rasgam o verbo. Fazem as orações imprecatórias, que são orações pedindo justiça, eles estão rasgando o verbo. Eu tô indignado, mato o meu inimigo. Davi começa com muita ira e ele termina tipo assim, sou um pobre, humilde, pecador. Na oração, tu dá espaço para Deus mudar o teu coração. Quando tu tá numa conversa também, com outra pessoa, às vezes tu acaba inflamando mais aquele assunto. E existe uma troca, porque quando a gente vai para Deus, né, a gente vai lá, tô com raiva. Eu falo muito isso, né? Que raiva mata Jesus. Aí a pessoa morre, né? Sozinha. E então, assim, você vai para Deus, não existe uma troca. No sentido de, tipo assim, Deus olhar e falar assim, não, eu sei, minha filha, eu sei, eu também não gosto dela. Não vai existir isso, né? Mas quando você vai para uma pessoa, e às vezes vai com esse, é que eu só precisava falar, sabe? Eu precisava desabafar. Ela é uma amiga íntima, assim, não foi fofoca. Foi um tempo, assim, que a gente abriu, sabe? Ou com eu precisava. Marido, né? Com o marido, acontece muito, porque daí com o marido, então não é fofoca, né? Marido é marido, né? Não, quando você vai para uma outra pessoa, existe esse espaço da outra pessoa falar, é verdade. E aí pronto, né? A partir dali... Ou então, né? Você, como essa amiga que tá ouvindo, tem que ser cristã o suficiente. Exato. Pode ser uma voz de Deus naquele momento. Pra representar Jesus naquele momento, né? E falar, olha, você tá fofocando. Eu digo num ambiente hostil, né? Como isso funciona. E esse é um papel nosso. Nós que, de alguma forma, está vendo esse podcast, está escutando esse podcast... De cair na real e falar, eu sou essa pessoa responsável, você carregar essa responsabilidade nos lugares que você está, de ser essa pessoa chata. E vai ficar um climão. E vai ser Uma chato. coisa que acontece muitas vezes é num meio de trabalho, uma empresa, assim, que não. As pessoas não são cristãs, mas você é o único cristão, né? E eu lembro que acontecia isso comigo muito na faculdade. De falar de professor, os colegas falavam de professor. E no início eu tentava muito assim, ó... gente, mas olhando por outro lado, tentava, sem ser um corte muito abrupto, assim, né? Mas eu acho que também tem que pensar, talvez, passando um momento difícil na vida, tal. Que essa matéria talvez não é o forte dele, sabe? Eu tentava fazer um pouco disso, assim, porque eu não podia cobrar a vida também de quem tá morto espiritualmente, né? Às vezes é uma estratégia que a gente pode usar. Mas eu lembro que no início eles me achavam uma chata, porque eu não engrenava nesses assuntos, só que depois você se torna uma pessoa confiável. Porque a pessoa que fala mal de outros pra você vai falar de ti pra outros, né? Exatamente. Então, no início fica um climão. Você fica por fora dos assuntos, fica perdidaça, tal. Mas depois você vai criando uma credibilidade, um respeito que as pessoas sabem. Quando eu precisar abrir o meu coração de um assunto sério e íntimo, ela vai estar com a boca fechada, né? Então, tem uma perda no início, mas tem um ganho de caráter, de maturidade. Muito. Eu acho que você carrega isso, nós cristãos temos que carregar isso. Agora eu falei uma coisa, mas assim, dentro da igreja tem muita fofoca, né? Tem muita, porque você vem com esse negócio, eu acho que até mais, sabia? Que eu tô pensando agora com a minha cabeça. Porque assim, é muito triste, a gente já tirou líderes, por exemplo, por causa desse assunto. Do tipo assim, não consegue guardar uma informação. Então tá liderando pessoas e assim, cata aqui, passa lá e é isso aí. E assim, isso é extremamente, eu acho que para líderes, óbvio, mas para todo cristão, eu acho que a gente precisa carregar isso como uma característica mesmo, né? Por exemplo, né? Aí eu não sei se fala da posição de pastoreio que né, eu acabo carregando, mas as pessoas têm muita vergonha de falar as coisas. Então, assim, é muito interessante esses movimentos, assim, né? Por exemplo, tô lá e tal, e aí começam a falar, e aí aquelas olhadas pra mim, do tipo assim, será que a gente tá livre pra falar? Não tá. É igual quando fala palavrão perto de um crente, pede desculpa. Assim, pede desculpa, né? para o crente, né? Mas sabe que assim, ó, pegando esse gancho... Mas é uma característica, só deixa eu finalizar isso aqui, é uma característica, eu acho que não só de quem tem uma posição, mas você precisa ser reconhecido dessa pessoa, do tipo assim... Não dá pra falar aqui porque ela tá aqui, que ótimo. Se quer falar em outro, fale em outro lugar. Aqui não,
né? Vamos criar outras coisas pra gente fazer que não seja... Quando a pessoa chega no ambiente, ela impõe respeito. E, na verdade, ela impõe, não de uma maneira assim dura, goela abaixo, mas ela promove um ambiente de santidade, né? Exatamente. De pureza. Eu ia falar essa questão do líder que a Lari levantou, porque eu acho assim, eu estou, né, sou cristã há muitos anos, participo de grupos de liderança há muitos anos. E existe, às vezes, uma própria estrutura da igreja que é assim, eu cuido lá, vamos supor, né, no nosso contexto lá, eu tenho um grupo pequeno, né, sou a responsável por aquele grupo pequeno, né, na nossa realidade é um apacentador. Esse apacentador tem sobre ele uma outra pessoa, a quem ele presta contas e cuida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o apacentador pode, às vezes, ouvir uma história, ouvir alguém contando algo, abrindo algo da vida, e ele pensa que existe uma imunidade para que ele passe isso para uma pessoa superior, e assim, e aí, às vezes, isso que pode se tornar fofoca. Exatamente. Então, eu acho que é um princípio ético de quem tem uma liderança de comunicar a pessoa de que ela vai falar aquilo. Porque tem situações que a gente não precisa passar adiante, né? Sim. Tipo assim, que tu resolve ali, fica ali, não precisa... E, inclusive, se já resolveu, já nem precisa passar pra frente. Exatamente. Morreu a história, morreu, entendeu? E se não, se tu precisa de um apoio, por exemplo, aconteceu uma situação lá, uma situação grave, tu vai ter que contar para um, sei lá, para um pastor. Tu chega e diz, olha, fulano, eu quero te dizer o seguinte, eu vou contar para o pastor. Tu te importa? Eu acho que isso é muito importante dentro da liderança, porque senão daqui a pouco isso aqui está acontecendo, tá todo mundo sentado aqui falando dos problemas das outras pessoas, achando que existe uma imunidade por ser uma liderança. E não existe. Precisa ter esse princípio ético em todas as relações. Isso é muito sério, né? Tenta se colocar no lugar. É horrível, gente. Pensar que tu abriu o teu coração, né? Que tu se expôs e tu tá sendo exposta numa dimensão que talvez tu não tenha nem noção de quem tá sabendo da tua história. E sabe que até eu separei aqui alguns versículos, porque, olha só, o Salmo 15, na verdade, do 1 ao 4, fala assim, ó. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Olha só, o salmista está nos dando a entender que uma pessoa que difama, uma pessoa que fala mal, ela não pode ter comunhão com Deus. Ela não pode habitar no seu santuário. Gente. Por isso que eu digo que muitas vezes é um pecado aceitável na sociedade, assim, socialmente, mas é muito grave. Inclusive, Provérbios 6, acho que fala, né, sobre as coisas que Deus odeia. Sim. Né? E odeia desentendimento entre os irmãos, maledicência, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa reprovável por Deus, né? A motivação não tem que ser, não vou fofocar para não me acharem fofoqueiro. Não vou fofocar porque é feio. Não vou fofocar porque alguém pode me cortar e eu vou, né, vai ficar feio para mim. Não, eu não vou fofocar porque isso é pecado. É pecado. Na mesma gravidade Deus, né? que o adultério e a imoralidade sexual, claro que são desdobramentos e consequências diferentes, mas é tão pecado quanto pecados que a gente olha e fala, meu Deus, tão pecado quanto o pecado de que você está falando da pessoa, entendeu? Exatamente. Você está falando que tal pessoa errou em tal coisa e você está fofocando, está errando junto, perdeu todo o crédito, né? E a gente perde comunhão com Deus. É um pecado digno de pedir perdão diante de participar da ceia, aquela que se empolga, né? Pedir perdão antes de, né? Com certeza. Louvar antes de adorar. E é uma coisa que às vezes a gente, que com os lábios sujos, né? O pecado da difamação, fofoca, é você sujar os lábios dessa forma e depois tomar a ceia com os lábios sujos. É um processo também. É muito né? forte isso. Interno, porque é o pensar mal do outro que gera esse... Então, é o coração. Tem aí pecado por trás do pecado. Exatamente, tem o pecado. E o que importa para o Senhor é o nosso coração. Então, se o meu coração já está pensando mal do outro, eu já estou projetando o outro, o falar é só eu botar para fora aquilo que já está lá dentro. E Tiago vai falar sobre isso, né? Sobre a língua, né? A verdadeira religião é aquele que sabe refrear a língua. Né? Não é aquele que mais ora em línguas, que mais fala, que mais expressa, que mais adora, que mais fica profetiza. Paradinha mesmo a língua. É o que fica quieto. E eu quero abrir outra coisa aqui. Às vezes as pessoas pensam que por alguém ser público ou por alguém estar numa posição
diante dos outros de julgamento, bom, Letícia. ela ganha, assim, um status de que qualquer um pode Muito falar. bom, Letícia. Uma liberdade, né? Era isso que eu queria. Muito bom, Letícia. Porque assim, ó, a gente tem pessoas próximas a nós que são, por exemplo, a Lari, o Lipão, são pessoas conhecidas, mas eu tenho uma amiga específica que ela é muito famosa mesmo, né? E ela é famosa no Brasil. E nisso que eu percebo, assim, porque assim, falar da Xuxa, todo mundo pode falar da Xuxa, parece, né? É a Xuxa, um ícone, né? Se alguém quer falar da roupa da Sandy, todo mundo pode falar. A Sandy não é nenhuma pessoa, ela é um personagem, ela é uma lenda. Nunca vai saber, né? Como é que ela vai saber, né? A gente não pensa faz diferença, isso. né? Não faz diferença pra ela eu falar ou não falar, né? Exato, a gente pode falar de atores, atrizes, tal. Parece que pode. É interessante a gente conversar sobre isso, porque também eles se colocam numa posição em que né, a gente pode comentar. É uma perda, né? Que a pessoa sabe que vai perder um pouco da liberdade, mas isso não dá direito ao outro. Isso que eu entrei em crise dessa menina que é uma amiga, porque ela é uma pessoa muito famosa, que tá nessa situação de poder ser falada, mas eu sei que ela é uma pessoa de verdade, que ela tem sentimentos, ela tem uma casa, ela toma, come, vive, toma banho, ela é um ser humano. Porque às vezes a gente desconsidera que essas pessoas também são seres humanos, né? E que elas só estão ali, né? Só estão aparecendo, elas não têm uma vida por trás disso. Você sabe que aconteceu um caso comigo, foi muito interessante. Eu tinha cílios, né? Eu continuo tendo cílios. Eu lembro disso. Tu lembra? Eu lembro também. Eu coloquei cílios e tal, e eu sempre gostei. E você sabe que eu não tirei por causa disso, porque eu fui tirar bem depois. Na verdade, eu tirei micropigmentação, cabelo, cor de cabelo, tudo. Bem depois. Mas... Os dentes, tirou eu. Tirei dente, tirei tudo. Era gente. outra pessoa. Não, eu fui mais pra esse negócio mais natural. Acho que eu tô gostando mais, assim, né? Mas na época eu era toda meio montada, assim. Então tinha micropigmentação na sobrancelha, eu colocava os cílios, e os cílios era, tipo, sempre o maior, o mais preto. Eu gostava, assim, né? Mas eu gostava, gente. Isso que importa. Tipo assim, né? Meu marido gostamos, tá ótimo, né? E aí, eu lembro... E óbvio que eu também tenho noção, né? Eu ouvia as pessoas e tal. Mas, assim, gostava. Não fazia... Bom, meus cílios não falavam mal de ninguém, tava tudo certo. E aí, eu lembro que uma vez eu entrei no Instagram, assim, no direct e tal. Tinha uma mensagem, uma menina. E falava assim, ó... Sabe aquelas mensagens, gente, que você manda errado? Que você vai falar de alguém... Eu já me aconteceu. Você vai falar... Você vai mandar isso? esse story pra uma outra pessoa pra você comentar. Olha que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E você acaba mandando pra própria pessoa que postou o story. Pois bem, a menina fez isso. Ela foi enviar pra não sei quem e mandou. E a mensagem veio pra mim, que ela botou no lugar, no momento errado a mensagem ali, né? Tem dois espaços diferentes. E aí ela mandou pra mim, e ela falou assim, meu Deus, olha que guria ridícula, parece um bicho na cara dela e risada. Meu, alguém faltou, como é que ela falou? Faltou o setor, vai dar merda, sei lá, uma coisa assim, tá? Bem escrachada, suja, baixa e tarará. E aí, só que assim, eu subi as mensagens, né? E eu já tinha trocado uma ideia com ela, e ela já tinha me pedido ajuda. Ah, Lari, olha por mim, tô passando por tal situação, e barará, pecado, a gente não barará. fica oculto, né? E aí eu falei, não, vou orar por você e tal. E tive uma troca legal, né, com uma seguidora, não conheço, não sei de onde. E quando ela mandou aquilo ali, eu pensei, pois vou responder. Aí eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Ali a pessoa Primeiro aprende a usar o teu Instagram, porque aqui tu tá respondendo pra mim, tu não tá mandando pra tua. Primeiro faz um cursinho rápido ali. E eu falei justamente sobre isso. Eu falei assim, olha, você pode ter sua opinião a respeito de qualquer coisa. E você pode... Menos do meus cílios. Menos do meu cílios. E você pode, enfim, pecar contra Deus. Isso é problema da sua vida. Deixa eu só te falar uma coisa que eu quero que tu saia daqui aprendendo. Não é porque a pessoa não vai saber que você está falando, ou porque é distante de você, ou porque tem seguidores e aí está num lugar que você acha que você acaba tendo o direito de falar, porque não é uma pessoa comum como, né, tipo assim, de influência normal, é uma pessoa que tem um pouco mais de influência, que você tem esse direito. Eu sou uma pessoa, eu gosto dos meus cílios, e você não tem nada a ver comigo. Então, só quero te dizer isso, enfim, Deus te abençoe. E é isso. A menina, meu Deus, ela mandou 1000 textos pedindo perdão. Eu errei, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Acho que ela aprendeu uma lição, Deus usou, né? Exatamente. Ao mínimo, ela não vai mais fazer, não vai mandar errado. Só que vocês percebem, muitas vezes o fofoqueiro, ele
dá uma pausa no seu trabalho de fofoca quando ele é descoberto. Porque ele teme as pessoas, não teme a Deus, né? Ele não pode ser só descoberto, o resto tá tudo certo. Por que ela se quebrantou toda? Porque você descobriu, né? Para ver como a gente teme muito mais as pessoas do que o Senhor. O Senhor já tinha visto o que ela tinha falado, exatamente. Né? E aí a gente tá falando de uma situação assim, claro, não é legal você ver isso sobre os cílios, sobre a tua estética e tal, mas tem casos tão graves que destroem casamentos, né? Famílias, separam amizades, assim. Esses dias aconteceu de alguém falar assim, eu te vi no shopping, mas eu não tinha ido no shopping, nem, tipo assim... Nem há 2, 3 dias, nem há uma semana. Na verdade, fazia muito tempo. Daí eu falei, não era eu. Era você estava lá. E imagina se essa história, se essa menina que ela viu, achando que era eu, beija um outro cara. E isso tem... Se a pessoa é mal intencionada e fala que me viu beijando o outro, isso destrói um casamento, sabe? Às vezes é uma coisa assim pequena que tu vai se chatear ali, mas essas coisas levam a níveis bem graves. A gente está acompanhando a cultura do cancelamento, né? Onde pessoas, assim, elas perdem totalmente a reputação, perdem a capacidade de fazer perdem contratos, né? Por causa de coisas que se acreditam sem ter prova. E eu tenho um ditado antigo que diz, né? Minha avó sempre dizia, quem conta um conto acrescenta um ponto, né? Então, às vezes, não é de total invenção aquilo, mas aquilo vai se tomando uma proporção e vai se tornando uma outra coisa. E aí a gente ajuda, porque a gente nunca consegue repetir a história exatamente como ela foi. Ninguém, por mais... por exemplo, eu tenho uma memória bem boa, assim, sabe? Isso é uma característica minha. Eu lembro das frases, assim. Mas eu reconheço que muitas vezes, de conta de um jeito, conta do outro... Já me aconteceu de contar coisas que eu tô... Na história que eu tô contando, eu tô achando que eu tô e eu não tô. Depois assim, mas eu não tava esse dia aí, não. Isso é alguém que me contou. Então, eu já me projetei de tanto contar a mesma história, tu se projeta dentro da história. Então, tu imagina isso aí sendo reproduzido de um para outro, de outro para um. E envolve sentimentos muitas vezes, né? Por exemplo, já aconteceu muito de situações... enfim, aconteceu uma situação e... aquela pessoa que estava ali sentiu algo, que foi uma situação que eu e a Letícia Murielli caímos, né? Numa situação aí pesadíssima. E o que aconteceu? Foi passado sentimentos. E que no fim da história não tinha... Gente, assim, foi tão ridículo a situação que a pessoa contou um sentimento para a Letícia a respeito de mim, a respeito de uma situação, e falou... fizeram isso contigo, e tarará, e tarará. E não tinha... E na situação real, não tinha nada a ver. A Letícia nem estava no acontecido. Foi um outro acontecido. Foi uma outra pessoa. Eu não tô entendendo. Não, eu não vou dar... Tu que sabe não tá entendendo quem tá em casa. Não, mas acho que deu pra entender. Não, mas não precisa entender. Sabe, mas eu estou dizendo só isso, porque assim... Aquela que esquece que tá filmada, eu já ia falar. Ai, gente, a gente tá resolvendo nossos problemas aqui. Não, ficou claro. Sim, aconteceu uma situação. Não, a pessoa. Eu vou explicar melhor, tá? Aconteceu uma situação, a pessoa presenciou uma situação. Tá. E ela achou que era comigo e não era comigo, entendeu? Então ela veio me passar a informação dizendo que a situação X. Olha, cuida com a Larissa. Era comigo porque era pra cuidar, porque a Larissa tinha feito. Mas não tinha nada, absolutamente nada a ver comigo. Nada a ver, entendeu? Nem era ela. Entendeu? E outra, na hora do acontecido, foi... Não, e a pessoa foi assim, tão... Pra te ver, né? Porque, enfim, se não é uma patologia, a pessoa realmente... Tipo assim, eu vou e eu falo, tipo assim, eu vou junto e... Tipo assim, porque eu falei, olha, então... Isso que tu tá me dizendo, então, eu vou falar que tu falou. Eu vou botar... Sim, né? A pessoa me falou, digo, o mínimo. Tu não vem me dar uma informação e me diz assim, não. Então eu vou botar no... Não, pode botar. Eu tava e eu vou lá e eu falo. Sim. Então, te dá uma impressão de credibilidade, né? E assim, quando eu vim tirar a situação a limpo e vi que não era, porque a credibilidade da pessoa ainda é inferior à credibilidade que eu tenho na minha amizade com a Lari, enfim, né? Nossa relação. Então, eu acreditei na forma como a Lari contou, mas assim, a pessoa foi muito persuasiva, entende? E foi tão engraçado, triste, enfim, que quando a Letícia veio falar, eu tinha vontade de rir. Porque como que eu ia dizer para uma pessoa que estava ali, estressadíssima, chateadíssima, dizer assim, é que não era com você, era outra pessoa. Tipo assim, era tão ridícula a situação que não era a Letícia. E outra, e na situação ali, foi...
era uma situação muito diferente e que não tinha nada a ver. Era uma coisa que a gente estava resolvendo com a pessoa e ali a troca e tal. Então, assim, a fofoca, a difamação, às vezes ela vem numa ideia de você ajudar outras pessoas. Eu sei o que estão falando de você. E estão falando isso, isso, isso. Às vezes é só sentimento. E o problema é quando isso... Como que você acaba com isso? Então, show, vamos resolver. Vou resolver. Bota todo mundo quem na tem frente que ser de todo resolvido. mundo, gente. Eu Se é minha falaram pra mim- criação, tá? E é muito interessante, porque, por exemplo, nas minhas amizades, acontece muito isso. Tem algumas pessoas, até inclusive aqui na equipe, que já aconteceu isso. Que vem falar assim, Lari, fulano falou isso. Ok, vou falar com ele. Não fala, vai dar ruim pra mim. Pra mim, a pessoa tá mentindo, então. Eu Ou não vai quero até o nem fim. saber. Eu não, não tenho permissão pra falar. Pois você trouxe Vai até mim, falar. Agora então vai eu até vou o fim. falar. Então, assim, eu tenho isso por hábito Claro, na tem minha, que ir na com minha história. sabedoria também, porque às vezes a pessoa nem errou, a pessoa Não, lá que foi falar, mas né? não é Aí tu acusar. pergunta. É assim, ó, fulano, e ainda digo nomes. Fulano veio falar eu também comigo sou que tu dessa. disse isso é verdade ou não é. Eu dou o espaço da dúvida, mas isso acaba com fofoca. E isso, assim, gente, de verdade, as meninas que estão de provas, que vão assistir esse podcast, que é assim. Já aconteceu várias situações. Lari, por favor, não diga que fui eu. Pois eu vou dizer, porque é assim que funciona. É assim que Corta funciona. pela Tu lei. teve coragem de falar sem se comigo. comprometer com aquela Tu informação veio que tu falar deu. comigo sobre isso, então tu teve coragem, então Mas, show, gente, vou isso resolver. é uma tática pra acabar com a fofoca. Sabe Acaba, por quê? e ninguém vai falar pra Porque ti a também. pessoa, assim, ó, se precisar resolver, eu vou botar teu nome, tá? A pessoa ali na hora, ou ela diz, ou Aí ela já fala, não é que foi, mas acho que tu entendeu errado. Deixa eu te explicar. Não, aí botou o nome. E tem gente assim, ó, que às vezes não traz o caos todo elaborado, tal, mas são comentários soltos. meu, eu eu não já posso com percebi isso, assim, um ambiente, por exemplo, tá todo mundo comendo, Dá uma junto, jogadinha. tal, um rolê. Isso, Maliciosa. uma língua mal, É um sabe? chicote. A Bíblia fala, né? Isso, só chicote. um comentáriozinho. Porque esse aí, né? Ou então assim, nem vou dizer nada desse aí. Sabe assim, solta Que já comentários. já traz tua posição e já quer saber se alguém mais pescou pra poder continuar a conversa. Se alguém deu corda, ele continua. Gente, isso denota um coração muito maldoso, Exatamente. né? Muito maldoso. Isso, além de feio, ridículo, imaturo, evidencia o teu coração. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. O teu coração tá cheio ou de inveja, ou de ódio, ou de qualquer coisa que não vem do Senhor, né? E assim... A gente precisa acabar com essa raça. A gente precisa criar mesmo coragem para que haja posicionamento para ir cortando isso pelo menos à nossa volta. Né? E se cada um que está ouvindo isso for criando esses posicionamentos... Sim. E eu acho que isso é um deslize natural. Eu digo por mim, né? De vez em quando tá tudo numa boa. Até você se tocar que as coisas estão acontecendo, às vezes você também comentou. Eu acho que isso é um deslize natural, né? Porque, tipo assim, por exemplo, talvez eu não tenha o hábito de falar, fulano, eu odeio. Talvez não tão grosseiro assim, mas acaba que, tipo, mas aí ela disse isso, né? Você dá uma continuidade e tal, aquele assunto e tal. Ou fala que é pra orar, né? O crente usa essa desculpa, orar né? e tal. Olha, eu só vou te falar, isso é mais pra gente orar por tal pessoa, sabe? E conta detalhes, né? Conta detalhes. Mas assim, por exemplo, acho que é a dúvida de muita gente, inclusive minha também, né? Como diferenciar os comentários que enfim, liberados, eu vou dizer assim? Eu tenho duas táticas. Ou é difamação, ou é fofoca. A primeira, assim, ó. Acho que com respeito à fofoca, eu penso sempre. Eu poderia falar isso na frente da pessoa? Entende? Eu me sinto livre. É uma coisa, por exemplo, usando aquela situação que eu usei lá da gravidez. Tipo, né? Não era... Inclusive, contei pra pessoa, então, sabe que eu fui contar e fui falar pra Lari, que a pessoa pra grávida, eu contei, né? Que eu tinha feito essa brincadeira. Então, porque é uma coisa que não tem maldade. E outra, né, com relação à difamação, eu pensar o seguinte, a pessoa que eu estou falando, né? A pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, ela vai pensar melhor dessa pessoa ou pior? Eu acho que isso pensa assim, o que eu estou dizendo vai fazer com que ela tenha uma imagem melhor ou pior? Se a pessoa vai ter uma imagem pior, porque às vezes a difamação é muito sutil. Ela tem, é que assim, não gostaria. Tipo assim, a pessoa vai ter uma imagem melhor ou pior? Então, eu acho que esses dois critérios, eles passam, quando a gente faz essa análise sobre o que a gente fala, a gente já cria barreiras para não falar algumas coisas. É uma boa métrica. Eu concordo. Eu acho que
que é muito sutil e eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. E sabe que às vezes você tem que ir meio preparado, assim. Principalmente quando você já tá meio que, tipo assim, envolvido nas coisas. Você sabe que você vai... Você já evitaram rolês por causa disso? Evitou o quê? Evitaram rolê por causa disso. Eu evito pessoas por causa disso. Exatamente. Eu também Sabe? já estive em algumas situações que falaram, ai, vai estar fulano, vamos com a gente. Não. Ai, não, hoje eu vou deixar passar. Porque, assim, eu não tô conseguindo ser luz lá, entendeu? Eu não tô conseguindo. Eu acho que eu já fui atropelada, eu já fui... Alguém foi atropelado. Gente, aconteceu um problema aqui, vai, segue o baile. Então, assim, eu acho que já evitei e eu acho que a gente precisa ser sábio em momentos estar para ser luz, né? E você ser essa pessoa que vai conduzindo e tal. Mas também, se necessário for, evitar, gente. Evitar a fadiga, evitar ter que pedir perdão depois, evitar ter que cortar. Não, e às vezes não precisa dizer pra pessoa, eu não vou estar contigo porque tu é fofoqueiro. Não, pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu lembrei de uma situação... Às vezes também pode ser, né? Talvez, né? Mas eu lembro de uma situação, assim, comigo, que a pessoa sempre fazia um comentáriozinho maldoso, sabe? Sempre esse chicotinho, assim, sabe? Aquilo me incomodava. E às vezes eu sabia de coisas que tinha falado de mim, sabe? Só que daí eu entrava naquele pensamento assim, ó. Não, é porque eu conheço a fulana. Ela tem esse hábito de fazer um comentáriozinho assim, sabe? Mas não é por mal. Ácido. Não é por mal. Sempre achava assim, sabe? Ficava me convencendo. Aquilo não é... Porque eu conhecia a pessoa, gostava da pessoa, então eu tinha uma predisposição a achar que aquilo não era por mal. Só que aquilo vai indo, e tu vai te chateando. Aquilo vai te magoando. Poxa, fulana falou tal coisa de ti. Ai, cansativo, né? Aí assim, ó, vai dando um cansaço que eu realmente resolvi assim, sabe? Vou me afastar. Dá uma tem uma pessoa que eu amo muito, eu gosto muito, tem muita dificuldade com isso, eu observo, né? E que eu já chamei algumas vezes de canto e falei, olha, cuida com isso não é legal, isso desagrada a Deus, isso é uma falha no seu caráter, tal. E eu não percebo muita mudança, eu acho que justamente por isso, por as pessoas não entenderem que é grave, que é um pecado, parece que é só um hábito, entende? Não é uma coisa assim pecaminosa na cabeça de alguns. E agora o que eu faço? Sempre que essa pessoa solta, eu falo na frente de todo mundo mesmo, sabe? Boa tática essa. Pra expor ela mesmo, assim, e... Eu não sei se é tão santo da minha parte, não sei se é muito por amor a ela para que ela melhore, ou é raiva. Um pouco de ira. Isso. Esgotamento. Tipo assim, cara, para, sabe? Porque... Claro, é uma pessoa que me dá também essa liberdade, né? Tem pessoas que a gente não tem essa liberdade, né? Que a gente fica mais receoso. Mas é uma coisa que, às vezes, se torna hábito para alguns, sabe? Ela não hábito. Percebe, né? Isso. Fazer um julgamento de tudo, né? E já... Ela tem que ter opinião para tudo. Gente, a gente não precisa ter opinião para tudo. A pessoa veste a roupa que ela quer. Tu não precisa dizer se tu achou legal ou não. Não vai mudar nada, né? A pregação, ela tem que ter uma opinião sobre a pregação. Não precisa ter uma opinião sobre a pregação. E sabe que uma pessoa que tem opinião para tudo, ela dá uma cansada no rolê. É normal você ver entre as pessoas falando, ai meu Deus, fulana. Lá vem. Né? Porque a pessoa... Surgiu um assunto... não sei se vocês brincam nessa dinâmica de rolê assim, que eu fico me analisando muitas pessoas e me analisando também. Tem assunto que eu passo, daí eu sou a múmia, assim, olhando. Mas não porque... Aí troca de pessoa, né? Se tipo, uma mesa... É isso, daí tem alguém que detém o assunto e todo mundo fica olhando. E, claro, comenta, porque não é um monólogo, né? Mas e tem assunto que eu deixo passar, porque eu também não sei, não tenho muita opinião, tô cansada de falar, sei lá. Aí troco o assunto, já me empolgo. Aí eu falo levantando, né? Então eu já levanto, já quero encenar, e já sei o que e tal. Mas é importante essa dinâmica do rolê. Agora tem gente que tem opinião pra tudo, né? Então assim, surgiu um assunto. Eu penso nisso aqui. Só, próximo assunto. Mas assim, ó, gente... Dá uma cansada, assim, né? E vai cansando o ambiente, né? E assim, essa é uma tendência de uma pessoa que tem opinião pra tudo e que precisa ser ouvida e que ela pode cair neste pecado, né? Pode ser uma tendência deste pecado, né? E outra coisa que eu acho, assim, que cansa demais é, por exemplo, assim, ó, aconteceu uma situação, tu chega super animado com aquilo, vamos supor, dar um exemplo aqui, um culto das mulheres. A gente fez um culto das mulheres, tu chega super animado, tipo, deu vários problemas, né? Normal, o som falhou, a hora o fulano não sei o que entrou, mas assim, no final... o ganho foi muito maior do que aqueles pequenos. Aí a pessoa pega aquela coisinha que não sei o que é. Mas tu viu a fulana, né? Errou na hora dela, ela não sei.
Tipo assim, sim. ai, Pesa, mata, né? tipo assim, tá, mas eu tava tão feliz, pra mim tava bem bom, entendeu? Então a pessoa vai pesando, assim, sabe? O clima até pesando. essa questão da difamação, ela acontece muito com a igreja também, né? Pessoas que saem da igreja e aí se frustraram com uma pessoa e elas generalizam que aquela igreja inteira é feita de pessoas como aquela única pessoa que machucou ela, né? E Olha também que porque perigo. precisa ter opinião pra tudo. Então, se eu sair, eu preciso falar mal. Isso. Mas olha, É meio isso natural, é né? Eu nem sabia muito o que falar, mas um de repente eu saí, eu preciso falar de mal. defesa, porque assim, quando tu termina com um namorado, né? Vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, eu e o Geise, quando a gente terminou, o primeiro exercício que eu fui fazendo para conseguir esquecer dele foi levantar todas as coisas que eu não gostava nele, né? Então, Gente, eu se tinha uma for- raiva desse Geise. A Cal sabe, né, Cal? A Lari também sério, assim, ó. Queria Tadinho. matar o Geise, sabe? Quando a Cal falou que eles estavam conversando, ela me mandou uma mensagem. Tu não vai lembrar disso, né, amiga? Eu tava lá no Rio Grande do Sul. Aham. Amiga, eu falei, olha, Cauane, tu faz o que tu quiser, né, Cauane, da tua vida. Tadinho, mas ele não Não, fez ele é nada de maravilhoso, errado. gente. O Geise é maravilhoso. Mas é que... É, Que gente, Cauane só não queria- pintou um... Não, não Ele só foi não- porque ela pintou. Eu mesma que concluí sozinha. Eu nunca ouvi nada da Não Cauane pintei falar mal. Eu nunca falei dele até quando a gente terminou. Mas dentro de mim, Tu criou uma... se for pensar, ele não era tão legal nisso. Se for pensar, é uma estratégia, um Aham. mecanismo que a gente usa para conseguir esquecer a pessoa. E a gente faz isso com a igreja também, né? Uhum. Então eu saí, se for pensar, lá eles erram nisso, naquilo. Precisa falar, né? Qualquer amizade que a gente termina, a gente dá um jeito de levantar os motivos ruins, porque é uma maneira de eu encarar melhor esse futuro e me acostumar com a ideia de que esse ficou para trás, né? Eu preciso me convencer, né? E eu posso fazer isso. Esse é um exercício até psicologicamente possível de ser feito. Por exemplo, para esquecer um ex, né? Eu posso fazer isso. Se for pensar, isso aqui não era tão bom, tal. O problema é quando eu começo a falar, né? Inclusive, nesse término com o Geise, que o Geise agora é meu marido, para quem tá ouvindo e não sabe, né? Mas a gente passou por um período de término de 2 anos. Graças a Deus que eu não saí falando dele. Porque Sim, depois, porque com depois que ia ter que cara que eu recolher. ia voltar? Eu ia ter que É plantar verdade. uma nova imagem dele, né? Claro, para as pessoas muito íntimas, eu falo, olha, me chateei com isso e tal. Mas, na verdade, no nosso caso, não foi porque alguém errou o término. Foi um término muito pacífico até, né? Mas o problema não é sentir. Às vezes, você pode até elaborar motivos pelo qual você quer se afastar de tal pessoa. O problema é quando você abre a sua boca. E quando você abre a sua boca, a palavra não volta mais. Imagina assim, ó, um travesseiro cheio de pena. Você atira lá do 10º andar. Não tem mais como pegar de volta. É isso que acontece com a As palavra. palavras, mesmo. Não, e assim, voltando até pra gente fazer um link com outras coisas que a gente já falou, isso no casamento também é um problema, porque a pessoa começa a fofocar do marido, falar mal, difamar pras Difamar, pessoas, e assim, aí deixa todo mundo com raiva. Eu já tive amigas assim, que eu tinha mais ódio do cara do que ela mesma, entendeu? Aí a pessoa volta, né, sei lá, se restaura, fica um lado de love, e a gente fica pecando, porque com raiva daquela situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado conforme a gente vai contar. Porque o que a gente está contando está embriagado de sentimento. Às vezes não é a Sim, história real. exatamente. Né? Eu até tive uma experiência interessante, porque assim, eu tinha uma mágoa muito grande de uma pessoa que havia contado uma situação muito fantasiosa a meu respeito. Assim, tinha acontecido uma situação e não era daquele jeito. E eu me magoava porque era uma pessoa que eu amava muito, respeitava muito, tinha toda uma consideração. Eu pensava, mas por que ela inventou isso e tal? E aí, na faculdade, quando eu fazia psicologia, teve uma matéria que era sobre a constituição das memórias, e aí o professor começou a explicar, olha, a gente não constitui a memória apenas pelo fato, mas pelo sentimento que envolve. Gente, assim, tô resumindo, né? Horas da explicação. Gente, eu levantei da aula, eu chorei. Porque naquele dia eu entendi, que era uma coisa que eu não tinha resolvido, o Espírito Santo usou daquele momento para eu entender por que a pessoa tinha interpretado aquilo daquela forma, entendeu? Então não era uma mentira necessariamente da pessoa, era o que ela estava enxergando na hora. E ela interpreta, e as pessoas geralmente interpretam baseados no que ela está vivendo. Exatamente. Então, eu vou supor um exemplo. Vou pegar um exemplo que aconteceu aqui bem recente, talvez não vai ser tão recente com quem está ouvindo, mas que está muito fresco para mim, que foi a volta. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, agora, início do ano, as nossas férias, né? Então, nós guardamos dinheiro, investimos, né? Tipo assim, poxa, tiramos do ano todo, e na verdade de 2 anos, porque a gente tá vindo de uma pandemia, né? Então, a gente não viajou no passado, até, enfim, juntamos e tal, nos organizamos, pagamos todo mês um pouquinho para a gente conseguir estar lá, né? E aí veio uma menina, eu postando e tal, e vivendo aquilo muito legal. E aí, vou dar 2 exemplos. Vocês sabiam que eu perdi 2.000 seguidores?
durante essa viagem. Mentira. Eu não tava entendendo nada. O Lipão perdeu 3 mil. Também não entendeu nada. Mas beleza, a vida que segue. O Instagram é meio louco mesmo, né? Então, vamos embora. E aí, de repente, uma menina mandou uma mensagem pra mim. Mandou um texto e falou assim: Hilário, eu quero te pedir perdão. Enfim, eu e minhas amigas, a gente tava pra te bloquear no Instagram. As pessoas são muito loucas. Não, gente. maluca. Não, tá, gente louca, bloqueada. Gente, de inveja? Então, ela falou: a gente tava pra te bloquear e tal. Só que, acho que o Espírito Santo falou muito com a gente. E a gente decidiu não te bloquear, mas participar da tua alegria. E eu percebi que isso, na verdade, tava recheado de inveja e tarará, irarará. Daí eu não sabia nem o que responder pra ela, porque aquilo pra mim foi tão insano, foi tão... Uau! Caramba, sabe? Que complicado viver, né? Que complicado viver, porque assim, tudo bem, enfim, a pessoa não querer ver, enfim, não postei pra quem não quer ver, não postei para provar nada pra ninguém. Eu postei pra compartilhar com as minhas amigas que queriam saber. E até pra registrar, né? Registrar, hoje a gente usa o Insta pra né? isso. Curiosidades, coisas que as pessoas... Muita gente, por exemplo, em contrapartida, veio falar: Lari, que legal, eu não consegui ainda ir para os Estados Unidos, mas já tô anotando várias dicas, vários lugares e tal. E eu fiquei tipo assim, aí me veio... então eu perdi seguidores, coisa que não acontece em outros momentos, dessa forma, em massa, por causa que as pessoas têm um sentimento em relação ao que nós estamos vivendo. E aí, por exemplo, chego no Brasil, óbvio, vem gente falar comigo. Tive que apagar um fogo, que vocês têm dinheiro, tem não sei o quê, e eu fiquei tipo... que droga, sabe? Que droga. E aí passa uma informação pra frente que não tem absolutamente nada a ver, por causa de um sentimento que você está vivendo um tempo. Tô chorando, amiga? Tô. Para de me olhar. Por que tu tá chorando? Tá chorando, né? Porque eu fico mal com isso. Ai, gente, dá um abraço nela, Lari. Gente, vamos... Dá pra cortar? Lê, tu não é assim? Tu vai chorar também. Eu não posso ver alguém chorando. Lê, mas tu se sensibilizou mesmo, é que porque eu tu é tão durona. Poxa. Ai, amiga. É que não era pra ser um momento de apelo ainda. Ai, que amor. Mas é injusto, né? É isso que eu tenho. Exato, segue aí teu problema, Larissa, até segue porque a Lê, eu acho que chora muito porque assim, vê a gente vivendo. Vê a gente vivendo, vê a gente... Sabe o quão merecido é, né? Vamos dizer assim. E organizados também. Ele é muito organizado. Ele investe para poder ganhar um pouco mais, para poder... Investe fora, né? Não tem nada a ver com a igreja. Economiza dali, daqui. Faz livro, vende livro para poder... A gente poder viajar. Enfim, tem todo um contexto. Mas as pessoas... Então, eu cheguei no Brasil e vi exatamente isso acontecendo, né? Pô, Lari, tive que apagar um fogo numa situação que estavam falando que vocês... tem dinheiro porque vocês fazem isso errado, porque vocês fazem aquilo, e eu conheço a história de vocês. Falei, já vou falar, já vou pegar E é fofoca. E isso vai pra frente, daqui a pouco tá na internet. Mas vou pegar um ponto que a gente falou antes. Ninguém falou disso pra gente. Pra mim, não tô sabendo agora. Ótimo. Tá para de ódio. Não são fofoqueiras. Sabem. Nem sei se é porque não são fofoqueiras, mas sabem da relação de amizade. Então, tu vê como é sujo, né? As pessoas sabem pra quem elas podem falar as coisas também. Porque pra quem se tem fala espaço. pra gente, leva um cortaço, né? Leva argumento, leva, enfim, uma... Não, mas assim, eu me emocionei e a Lari sabe que isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? E já em outras situações eu fico bem abalada porque é muito difícil. E assim, não só esse sentimento com relação a Lari, mas assim, a gente tem que ter isso com relação às pessoas que andam conosco. Porque o que fala não sabe da vida daquela pessoa. Normalmente não sabe o que ela sente, o que ela pensa, o como ela vive. Então, assim, qualquer um que falar do outro tem que pensar que existe ali uma pessoa, que existe alguém que tem sentimentos, que às vezes é mal falado numa situação, errou, mas ele também tem o direito. Exatamente. É claro que eu me chateio porque, obviamente, a Lari, pela sua proeminência, tem mais pessoas que falam isso, mas o falar mal seria de qualquer amiga minha que eu conheço, que eu amo, que eu sei do que acontece. Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber que atrás daquela pessoa que eu estou julgando, que eu estou falando, existe uma família, existe uma pessoa que tem ali, que tem sentimentos, que tem histórias que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não sabe como funciona e que a gente se acha no direito de vir tecer comentários. Gente, eu sempre
sempre penso assim nas esposas, por exemplo, né? Tem muitos pastores, né? A gente vê isso no Twitter, na internet, que são acusados de situações, né, como abuso, né? Assédio e tal, né? E é óbvio que existem situações muito reais, muito graves, e eu apoio que bote a boca no trombone e se posicione e, enfim, denuncie, assim por diante, né? Existem mulheres que são vítimas de situações assim. Agora, parece que, como foi dada a voz, a gente pode falar... Eu posso inventar uma história de qualquer pessoa que ninguém vai conferir o outro lado. Exatamente. E se realmente é isso. Se eu quiser, eu posso inventar uma história da Letícia e sair falando nas minhas redes sociais. Mas, amiga, agora eu me lembrei. Tem uma coisa sobre isso que eu estava conversando com o Lipão. Hoje, como é que funciona no direito, né? Você precisa... Eu tive minha casa roubada por uma pessoa lá, enfim, que tinha acesso à minha casa. Como eu não tinha como provar, porque eu não tenho câmera, não tinha como dizer, mas é a única pessoa que frequentava a minha casa, além dos meus filhos, eu e meu marido, e roubou muito dinheiro, presente das crianças, que meu pai dava dinheiro, roubou coisas minhas, meus anéis, enfim, muita coisa, então não foi uma coisinha, né? Enfim, como eu não tinha como provar isso, eu precisei deixar passar batido. Não tinha o que fazer, né? O advogado falou, Larissa, não tem o que fazer, você não tem provas. Ok, vida que segue, que segue. É calúnia. Mas você percebe esse movimento nas redes sociais, por exemplo, ao contrário. Uhum. Qualquer um pode falar sem provas e quem está sendo acusado é que precisa provar que você não fez isso. Mas não é verdade? Mas aí, eu o cancelamento acho que é exatamente isso. Mas aí, sabe o que é? Eu acho que as pessoas também não querem se dar o trabalho de ter que resolver isso. Porque se for atrás, a internet não é terra sem lei, tá? Se você pensa que não é. Se tu vai, processa, de fato, o problema é que é um desgaste. E até lá, a tua imagem já foi. A pessoa assim, cansa, eu penso muito até nos familiares, né? Por exemplo, se inventam uma história sobre o meu marido e saem espalhando por aí. Os desdobramentos que isso vai ter na minha vida, na vida da minha filha, sabe? As pessoas próximas ali, assim, tem consequências, desdobramentos tão sérios, exatamente, né? Por isso que é tão destruidor. Destrói mesmo, destrói casamento, destrói família. E às vezes tem coisas que parecem ser algo que não são, né? São coisas que tu pensa assim, não, mas eu tenho aqui a foto, eu tenho imagem. Gente, tem muita coisa que às vezes com provas tem explicação. Vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo, ficou engraçado, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Eu estava esperando uma videochamada. Ai, sim. Tu vai contar isso? Vou contar de uma forma bonita. Já até encontrei as palavras na minha mente. Eu estava esperando uma videochamada. Estamos entre amigas. E estava com o computador aberto, assim, né? E esperando a videochamada. Aqui na igreja, no escritório, e trabalhando. Começou a tocar. Eu estava na sala do lado atendendo. Eu lembro de tu. E eu cheguei bem na hora que, enfim, aconteceu. Começou a tocar o WhatsApp, assim, chamada de vídeo. E eu achei que era a pessoa. Gente, assim. Que tu tava esperando. Que eu tava esperando, eu ia fazer uma reunião online. A gente fez uma reunião online, né? Gente, eu abri a câmera e tinha um homem cometendo atos libidinosos, né? Essas são as palavras bonitas. Eu fiquei pensando, como é que é atos libidinosos? Fica bonito, né? Gente, assim, chocante, tá? Ai, só que assim, eu fiquei tão nervosa na hora que eu não conseguia bloquear, não conseguia desligar, enfim. Se a pessoa dá um print com a tua cara ali. Era isso que eu queria falar, tá? Gente, e com as coisas da igreja atrás aqui, ó. O que eu pensava, escrito atrás, discipulado, a Bíblia... Eu ali, era real, era tudo. Eu não tinha nem o que dizer assim, tipo, essa cena não existiu, entendeu? Sim, então, até, assim, como é que tu prova isso, né? A gente até levou na brincadeira depois de se a pessoa dá mas poderia ter acontecido. Meu Deus, então, assim, tem coisas que mesmo com imagens, a gente às vezes tem explicação. Eu conheço uma situação, até nem ia falar, mas enfim... depois dos atos libidinosos... Aí eu fiquei livre. Não, é uma situação que a gente teve que tratar na igreja de uma pessoa que acusou uma pessoa da nossa igreja de ter mandado nudes para uma outra mulher no trabalho. Uhum. E tinha foto do corpo, né? Tinha foto do corpo, que nunca chegou pra gente. A gente nunca viu essa prova, mas ela disse que tinha foto, porque tinha mandado foto, né? Só que não tinha cabeça. E a pessoa concluiu que era essa pessoa. E essa pessoa não tem nada a ver com nada. Uma pessoa como é que prova? Tira a roupa, né?
Olha aqui, vejam, pessoal. Pois é, não sou gente. eu. Como é que prova? Olha aqui, ó. Assim, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que não tem nada a ver com a história, Olha poderia o ter perigo. colocado em xeque, no caso, a liderança dela, a carreira dela no trabalho, o emprego dela, o casamento dela. Cara, essas coisas acontecem muito mais do que a gente pensa. Muito. Com certeza. E é isso que eu tô falando ali, que eu até comentei, né? Por exemplo, que é muito diferente no tribunal, você precisa de provas, e aqui ao contrário. Isso não se trata só sobre internet e tal, mas isso acontece nos relacionamentos normais da vida, do cotidiano. Por exemplo, você recebe uma notícia, uma difamação, alguém chega até você e fala sobre isso, né? Ó, tu não sabe o que fulano fez, fulano falou disso, fulano falou de você, fulano fez isso, tu não sabe o casamento dela, o que aconteceu lá dentro e tal. O seu papel como receptor dessa informação precisa ser, primeiro, estancar aquilo ali naquele momento. Olha, eu vou orar, eu vou ver o que eu vou fazer, ok, beleza. Né? Mesmo que você não esteja envolvido, você precisa dizer, olha, então eu vou buscar informação, porque se essa pessoa está vivendo isso, eu vou ajudar ela, eu vou alertar ela, né? E aí você vê até o rebolado de quem contou. E, de fato, você buscar a prova. Você busca, não é assim, agora a pessoa que prove. Não, mas você ir lá conversar, você saber o que está acontecendo, você ir atrás e estancar essa situação, né? E não deixar com que, tipo assim, ela é culpada até que prove ao contrário, aquela coisa, né? E não dá para ser assim. Não dá pra gente viver dessa forma, né? Se você, por exemplo, recebeu algo a respeito dos seus pastores, soube de algo a respeito da sua igreja, muita gente pega as coisas e vai embora, não quer nem saber, nem perguntou, ficou ali a vida inteira, sei lá, anos ali, servindo ali. Vai direto na fonte, num né? momento que você recebe uma informação, você duvida, né? Então, tenha essa empatia, né? Vá atrás da informação, pergunte, bloqueie, sabe? Bloqueia, assim, a situação, né? Então, eu acho que existem várias formas pra gente... E outra, assim, ó, resolveu com a pessoa, acabou a conversa. Porque tem gente, às vezes, que resolve, vou tirar limpo. Tira limpo lá. Aí sai relatando pra todo mundo. Aí continua, não para mais. Se tu resolveu, acabou. E se assim, a pessoa não resolveu, o que a Bíblia diz? Chama uma testemunha. Chama alguém, uma liderança, alguém, né, que tenha credibilidade para ambas as partes, e chama uma testemunha. Isso. Então, assim, esses procedimentos, eles acabam, eles cortam o mal pela raiz. Agora, se a gente continua fomentando e continua... Isso não acaba. E isso toma uma proporção que daqui a pouco o negócio vira um negócio assim, ó, que não tinha nada a ver, entende? E todo mundo fica sabendo. E assim, por mais que tu resolva, a fofoca, ela fica respingando. E a imagem das pessoas totalmente deturpadas, né? Já provou e não tem como sair daquilo. A gente tá falando de coisas até mais graves, assim, né? Por exemplo, pontuando situações mais graves. Mas eu acho que um cuidado, primário, assim, é de fato rolezinho, falar coisinha, e a linguinha solta, e o negocinho. É assim, isso é dia a hábito, dia. Gente. Isso é hábito. Às vezes a gente precisa... Quando a gente quer mudar algum hábito, a gente tem que ficar fazendo várias vezes outra coisa, né? Quero mudar esse hábito, então eu vou mudar... Eu lembrei assim. Agora do Salmo 1, né? E acontece a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Exatamente. Então, assim, ó, levanta, não se assenta na roda, porque isso é uma bem-aventurança. Esse é um homem justo, é aquele que não senta na roda, né? Mas aí o problema é que muitas vezes você, é inseguro e você quer participar disso, você quer estar, assim, se sentindo parte daquele rolê por uma insegurança prévia, né? Existe uma insegurança, existe já toda uma história, um histórico de rejeição, de rarará, e daí você encontra nisso, na fofoca, não saber a informação, eu participo, eu tô no meio e tal, como uma resolução dos seus problemas, né? Do seu histórico. Então, assim, sim, você vai ser excluído, sim, você vai ser o chato da história, sim, você vai ser a pessoa que ninguém quer contar nada. É isso. Sim. Esse é o resultado de você querer agradar a Deus nessa situação. Provérbios 13:3 diz: quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Muito bom. Nossa, a Cauane tá bem evangélica hoje. Eu já que eu trouxe versículo, ela veio preparada com a palavra. Eu gosto desse assunto.
Eu vi. É porque na psicologia, inclusive no código de ética, né, existe essa questão do sigilo muito forte. É muito sério um paciente abrir para você a sua vida, a questão, tá doido. Talvez você é a única pessoa que ele vai abrir. E o pastoreio, mesma coisa. E você pode ser caçado por isso, né? Você não pode mais atuar na profissão se você abre, Acho né? ótimo. Então, eu acho isso uma coisa muito séria. E aí, quando eu descobri que o meu nome tem esse significado, eu fiquei... acho que é o meu chamado. Tu falou aqui? Ficar indignado. Tu falou aqui ou tu falou isso. fora do ar aqui? Não, eu falei aqui. Guardar o ser guardiã dos segredos. Legal. Achei que tinha falado fora do ar pra gente. Contei pra minha mãe essa semana. Ela nem sabia que esse era o significado. Gente, é isso, sério, né? Rendeu. Rendeu, gente. Se vocês são fofoqueiras, coloque aqui nos comentários. Coloque aqui, eu me arrependo. Uma amiga fofoqueira. Marquei, eu me arrependo. Eu aceito Jesus neste dia. Não, é o seguinte, eu falei lá no comecinho do programa, né? Pra vocês colocarem feedbacks. Eu quero muito feedback de vocês. Se vocês estão curtindo, se vocês estão compartilhando, se vocês estão realmente... Isso aqui tá fazendo sentido pra vocês. Se esse podcast tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão gostando. Tem alguma coisa que vocês acham que dá pra mudar, que vocês acham que... Ou sugestão de temas. Cara, a gente tá super aberto, a gente precisa muito do feedback de vocês. Então, usa os comentários pra ir hoje. O teu desafio dos comentários é esse, tá? Eu vou estar lendo tudo, tá respondendo lá. Gente, é isso. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Deus abençoe.